Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E a aula de hoje é sobre indícios de que o novo coronavírus pode desencadear diabetes. Antes de mais nada, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. E se gostou do assunto, compartilha para que outras pessoas consigam assistir o vídeo. Bem, essa possibilidade começou com um paciente na Alemanha. E ele era um paciente de 18 anos. Ele foi infectado pelo Covid. Primeiramente, claro, ele não sabia. E como ele teve, primeiramente, os sintomas leves da doença, ele acabou nem procurando ajuda médica. Ele só foi saber realmente que estava com Covid quando seus pais, eles também ficaram doentes. Posteriormente, a família toda testou, fez o teste de PCR e descobriu que a família toda estava com Covid-19. Após de um mês ele melhorou e achou que tinha saído ileso da infecção por Covid-19. Só que depois de um tempo, o mesmo paciente ele começou a apresentar sede em excesso e fadiga, então ele foi buscar auxílio médico. E no diagnóstico médico, descobriu-se que ele estava com diabetes do tipo 1. No diabetes do tipo 1, pessoal, na maioria dos casos, são células de defesa que vão destruir as células beta do pâncreas do paciente. E as células beta elas vão ficar aqui, ó, onde essa seta escura está apontando, que são as ilhotas de Langerhans. Só que no paciente, pessoal, no paciente que a gente descreveu anteriormente, essas células de defesa que destroem as células beta para dar origem ao diabetes do tipo 1, elas não estavam presentes naquele paciente. E foi aí que o médico que diagnosticou o paciente começou a suspeitar que o Covid-19 que era o responsável pela destruição dessas células e que estava dando origem ao diabetes do tipo 1 naquele paciente. Então, as evidências elas foram crescendo, inclusive no mesmo hospital. Dezenas de outras pessoas com Covid-19 chegaram no hospital com níveis extremamente altos de açúcar no sangue e também com alto teor de cetonas, que são achados clínicos de pessoas que são diabéticas, tá bem? Bem, outras pistas que também aumentaram essa ideia de que o Covid-19 ele podia estar causando diabetes nas pessoas, muitos órgãos que estão envolvidos no controle de açúcar, eles têm justamente aquela proteína que é chamada de ACE2 em inglês e ECA2 em português, tá bem? E é através dessa enzima ECA2 que fica aqui, ó, na membrana das células, que o vírus Covid-19 ele utiliza para conseguir adentrar dentro das células, tá bem? Então o vírus ele utiliza essa ECA2. E é por isso que os cientistas acreditam que ele pode estar causando destruição das células beta. Inclusive o pâncreas tem essa ECA2 ou essa ACE2, como vocês preferirem chamar. Outros vírus, incluindo o que causa a síndrome respiratória aguda grave, SARS, têm sido associado com outras doenças, condições autoimunes, incluindo o diabetes do tipo 1. Então essas são as pistas que os cientistas estão vendo recentemente que podem estar correlacionando o Covid-19 com o diabetes nessas pessoas. Bem, outro achado bem importante foi justamente o que foi demonstrado nessa revista aqui, Cell Stem Cell, que os cientistas eles pegaram células-tronco e fizeram que essas células-tronco dessem origem a várias células de humanos adultos, incluindo células pancreáticas, células do fígado, cardiomiócitos e neurônios. Depois eles tentaram avaliar se essas células elas eram passíveis de infecção pelo Covid-19. E o que eles identificaram foi o seguinte, que todas essas células que eu citei, elas eram permissíveis à infecção por SARS-CoV-2. Ou seja, isso aqui aumenta muito a possibilidade que o Covid-19, além de infectar as células pulmonares, além de infectar as células do cérebro, também pode infectar as células beta do pâncreas dos pacientes. E o que os cientistas acreditam que esteja acontecendo? Bem, eles acreditam que, ao infectar as células beta, o vírus Covid-19 ele pode estar destruindo as ilhotas de Langerhans, fazendo com que alguns pacientes que talvez já sejam suscetíveis acabam adquirindo a diabetes do tipo 1. É isso que eles acreditam que está acontecendo. Outros cientistas eles dizem que isso deve ser muito melhor estudado. E com certeza eles estão certos. Bem, olhando isso tudo, eu fiquei me perguntando, Covid-19, será que ele já tinha alguma relação com o diabetes? E eu achei muito rápido a resposta. Sim, já talvez teria uma correlação, só talvez tenha passado despercebido pela grande quantidade das pessoas. Bem, em 2010, pessoal, foi publicado um artigo, que era um artigo de revisão científica, que já correlacionava o diabetes com a proteína ACE2. Ou seja,
O diabetes ele está correlacionado com a proteína ACE2, a mesma proteína que o Covid-19 utiliza para entrar nas células. E o que eles acharam também nesse artigo? Eles descobriram que quando eles inibiam farmacologicamente a proteína ACE2 em camundongos que já tinham diabetes, aumentava muito a albuminúria e as lesões glomerulares associadas ao diabetes. O que a gente consegue ver aqui que quando a ACE2 ela tem uma diminuição da sua atividade, eu tenho tanto o aumento dos sintomas da diabetes, quanto também eu começo a ter até mesmo algumas lesões glomerulares. Bem? Ou seja, eu começo a ter alguma lesão a nível de rim. Outra coisa interessante que eles acharam, pacientes que eram ratos, que eram deficientes em ACE2, tinham alterações na tolerância de glicose, tinham diminuição da secreção de insulina, e esse achado aqui em ratos que eram deficientes em ACE2 foi o que começou a mostrar para os cientistas que a proteína ACE2 estava correlacionada também com o desenvolvimento de diabetes lá em 2010. Bem, mas tem outra coisa que mostra para a gente ainda mais que a ACE2 ela também está correlacionada com diabetes, ainda mais. O que seria? Bem, eles pegaram camundongos que eram diabéticos, com cerca de 8 semanas, e existe uma coisa, pessoal, na biologia molecular que a gente chama de terapia gênica. E como é que funciona a terapia gênica que eles utilizaram? Bem, eles pegaram um vírus e tornaram esse adenovírus inofensivo. Uma vez que ele fosse inofensivo para as pessoas e para os animais, eles brincaram de recorta e cola de DNA. Eles pegaram o gene da ACE2, até colocar aqui para vocês, ó, caneta, ACE2, ACE2, e esse gene da ACE2 eles colocaram aqui nesse vírus. Depois eles fizeram com que o vírus, o adenovírus, infectasse as células pancreáticas dos camundongos. Por que eles fizeram isso? A ideia deles era que esse adenovírus agora ele levasse esse gene extra de ACE2 para os ratos diabéticos. Eles fizeram isso várias vezes e após cerca de 7 a 8 tratamentos disso nesses ratos diabéticos, eles observaram que após esse tratamento com terapia gênica, onde eles aumentavam a quantidade de genes de ACE2 nos ratos diabéticos, eles observaram que a atividade pancreática aumentou nesses ratos. Eles observaram também um resultado de melhores níveis de glicose no sangue em jejum, ou seja, os níveis de glicose em jejum nesses ratos diminuiu e também aumentou a tolerância à glicose. E o melhor de tudo, nesses ratos eles também observaram o aumento da secreção de insulina com o tratamento de ACE2. Ou seja, aqui fica claro para a gente que a proteína ACE2 ela já estava correlacionada com diabetes há muito tempo atrás. A gente só não sabia disso até então. A gente tem que considerar, sim, que o vírus ele pode estar destruindo as células beta, mas a gente também tem que começar a pensar em outras possibilidades. Será que ao se ligar a essa proteína ECA, a essa proteína ACE2, o vírus não torna ela menos ativa? E será que é por isso que as pessoas acabam adquirindo diabetes? Bem, então a gente começa a realmente levar em conta o que os cientistas mais céticos dizem, que a gente tem que ter um pouco de calma e realmente começar a estudar mais, tá bem? Então, essa era a aula de hoje. Quem gostou, por favor, compartilhe o vídeo para que mais pessoas assistam, tá bem? E até a próxima, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.